Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do professor Everton. E hoje iremos conversar um pouquinho sobre as gimnospermas, pessoal. Vamos entender suas características, bem como seu processo evolutivo, que é o que nós já estamos fazendo, já fizemos, na verdade, com os outros grupos, características e reprodução. Vamos fazer também agora com gimnospermas, beleza? Então, galera, as gimnospermas, elas são as mais conhecidas, que todo mundo conhece, na verdade. São as araucárias, que a gente tem muito no sul do país, tá? E os pinheiros, tão utilizados aí na época do Natal, tá? Então essas duas plantas, esses dois vegetais são representantes das gimnospermas, beleza? Bom, vamos entender um pouquinho das características dessas plantas, pessoal, tá? Então, o primeiro ponto evolutivo aqui é que essas plantas elas começaram a produzir sementes, tá? Então lembre que as anteriores não possuíam sementes, então foi um ganho evolutivo aí para as gimnospermas a produção de sementes. Um outro ganho evolutivo delas foi que elas não dependem mais da água para o processo de reprodução, tá? Então lembrem lá que em briófitas e pteridófitas os enterozoides precisavam nadar até a osfera. E para que ocorresse essa locomoção através dos batimentos flagelares, era necessário a água. No caso das gimnospermas, não é mais preciso, tá? Um outro ponto, tem também vasos condutores, que na verdade já existiam a partir das pteridófitas, tá? Mas aqui, uma característica importantíssima é que tem caule lenhoso, ou seja, tem estruturas que deixam o caule mais rígido, mais duro, tá? Então por isso que a gente chama de caule lenhoso. Lembre lá que nas pteridófitas, que já possuíam caule verdadeiro, que é subterrâneo, ele fica embaixo da terra, ele é maleável, ele é mole, tá? Ele não é lenhoso. Já nas gimnospermas, esse caule é lenhoso, tá? Então as plantas atingem muitos metros de altura e precisa ter um caule rígido. Tá? Então foi mais um ganho aí evolutivo para essas plantas, tá? E elas são adaptadas então a climas frios e temperados. É por isso que a gente encontra araucárias no sul do país, que tem um clima ali temperado, subtropical, certo? Então é mais frio se comparado, a gente não vai encontrar, por exemplo, araucária aqui em Maceió. Até pode, mas não são plantas nativas dessa região, Então elas costumam mais viver em ambientes frios, tá? Bom, então aqui aquele velho cladogramas que a gente está vendo, Então a gente observa que a partir de gimnospermas, ela tem a produção de sementes e uma característica também importante é que ela tem crescimento lateral. Então você observa lá já que os ramos começam a crescer lateralmente, tá? Também é um ganho evolutivo, certo, pessoal? Bom, agora vamos falar um pouquinho das estruturas reprodutivas, galera. Vamos entender essas estruturas para poder compreender bem o processo de reprodução, beleza? Então, nas gimnospermas, nós temos estruturas reprodutivas que nós chamamos de estróbilos, tá? Então, nós vamos ter o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, tá? No geral, o estróbilo feminino ele é menor, tá? E tem mais esse formato aqui. E o estróbilo masculino, o estróbilo masculino ele é menor e tem esse formato, e o feminino ele já é um pouquinho mais arredondado e ele é maior, ok? Bom, esses estróbilos eles produzem os gametas, que serão necessários para o processo de reprodução, tá? Então vejam só aqui. O estróbilo masculino, certo? Ele vai produzir o grão de pólen. O grão de pólen, a gente vai considerá-lo como gametófito masculino, tá? E o estróbilo feminino, ele vai produzir o megagametófito, tá?
que a gente vai considerar o gametófito feminino, tá? Galera, no caso do gametófito masculino, que é o pólen, ele vai vir com núcleos espermáticos. Então, dentro dele vai vir aí as células que vão fecundar a oosfera que está dentro do gametófito feminino, tá? Então, é um pouquinho diferente da reprodução de pteridófitas e briófitas, ok? Então, resumindo, o estróbilo masculino vai produzir o pólen, que é o gametófito masculino, e o estróbilo feminino ele vai produzir, obviamente, o gametófito feminino, que é o megagametófito, que vai produzir a oosfera, ok? Vamos entender agora o processo de reprodução. Um ponto importante, galera. O pólen, ele é alado. Observe que ele tem essas duas estruturazinhas aqui que parecem asas. Por quê? Quando o vento bate, é muito mais fácil carregar o pólen, já que ele tem essas estruturas aladas, tá? Então, ele tem essas estruturas aladas para facilitar o transporte do pólen pelo vento, que num processo que a gente chama de anemofilia, beleza? Então, vamos lá. Reprodução. Como é que vai ocorrer a reprodução? Eu vou ter a planta, então a planta em si que vocês estão vendo aqui, ela é o esporófito, tá, galera? Então isso tudo aqui é o esporófito, a planta, que é a estrutura duradoura, certo? Então, a estrutura duradoura é o esporófito, que é a planta, e a passageira é o gametófito, ok? Então, vejam só, eu vou ter planta, eu vou pegar um estróbilo. O estróbilo também pode ser chamado de cone, tá? Então eu vou ter o estróbilo masculino e o estróbilo feminino aqui, certo? Então o estróbilo masculino vai produzir o pólen, que vai ser levado pelo vento até o estróbilo feminino, galera. Quando esse pólen ele chega aqui no estróbilo feminino, ele vai produzir uma estruturazinha chamada tubo polínico, tá? Que é como se fosse um tubinho que ele constrói, tá? Aqui nessa estrutura. E esse gameta, ele desce por esse tubo polínico para poder fecundar a oosfera, tá? Então o pólen, ele produz o tubo polínico e manda esse núcleo espermático, que é o gameta masculino, para fecundar a oosfera, beleza? Quando ocorre a fecundação da oosfera, forma-se então a semente, que é o famoso pinhão. A gente está falando aqui de reprodução de araucárias, tá? Então forma-se o pinhão, que é a semente, e dentro da semente vai ter um embrião que quando cai no solo vai germinar uma nova planta, tá? Agora vamos entender isso aí na forma de animação. Então eu vou ter o pólen, que vai chegar aqui, certo? Na parte feminina. Vai criar o tubozinho polínico que a gente falou, tá? Então criou o tubo polínico para poder ter acesso à oosfera, certo? E quando cria esse tubo polínico, vem o núcleo espermático e fecunda a oosfera. Ao fecundar a oosfera, vai produzir então a semente, que é o pinhão, que vai para o solo e dá origem a uma nova planta. Lembrando que dentro da semente eu vou ter o embrião, certo? Então o embrião fica protegido ali pela semente, é uma característica evolutiva muito boa, porque quando a semente cai no solo, o embrião resiste ali há meses, certo? Que é uma forma de proteção, além de nutrir o embrião. Então quando tem condições ambientais favoráveis, esse embrião ele desenvolve, fazendo então crescer uma nova plantinha, uma nova araucária, tá, galera? Para quem não conhece o pinhão, é isso aqui, é muito bom. No sul do país é muito consumido o pinhão, tá? Então aqui eu tenho um pinhão, que é a semente, e dentro desse pinhão eu vou ter o embrião que dá origem a uma nova planta, beleza? Processo simples, dúvidas, tiramos as nossas aulas online, beleza? Até mais e bons estudos!